Bom dia Reginaldo, bom dia Ricardo, bom dia Racardoso, bom dia Juliana, bom dia Moura, Letícia, Júlio, bom dia Rosa, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa terça-feira de uma maneira, com uma energia muito alta, com uma frequência muito alta e fazendo o que a gente mais gosta aqui, né? Quer se desenvolver o nosso potencial de fato e transformar tudo aquilo que a gente tem em resultados, em potência de fato, tá bom? Eu sempre gosto de começar perguntando aqui se você hoje está contente com os resultados que você tem. Ou melhor, você acha que você tem potencial para gerar mais resultados do que você tem hoje? Se a resposta é sim, você está no lugar certo, tá? Não é à toa que uma das visões que o Forjando tem é ser a marca que mais impacta diretamente no resultado das pessoas nos próximos 2 anos. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, com a marca certa e com alguém que acredita em outras pessoas, tá? Então o assunto de hoje ele é muito legal porque vai complementar o assunto de ontem. Então ontem nós falamos sobre os 2 pilares para ter um crescimento mais acelerado, que o primeiro é ter uma consciência, ter a ciência que você é responsável por aonde você vai chegar e não por onde você nasceu. Então, essa é o pilar de ontem que a gente falou. O segundo pilar que a gente falou ontem é sobre você entregar muito, sobre a capacidade que você tem de entregar está diretamente proporcional com a capacidade que você tem de receber outras bênçãos, tá? E hoje, para a gente complementar isso, a gente vai falar sobre os 2 pilares para autorrealização. Você já deve ter visto muitas matérias, muitas notícias de pessoas que tinham muito dinheiro, de pessoas que tinham muita fama, muita audiência e se mataram, por exemplo, e entraram em depressão, e enfim. Por que isso acontece? Por que pessoas, mesmo tendo o que a gente julga ter tudo materialmente disponível, essas pessoas têm esse tipo de crise? A gente, nessas 120 entrevistas aqui no Forjando, a gente conseguiu observar alguns padrões e alguns princípios que nos ajudam no processo de se realizar por completo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, é óbvio, eu vou pedir para você clicar no aviãozinho e você mandar essa live para 3, 4 amigos, principalmente os seus amigos mais próximos. Por quê, Vini? Porque todas as vezes que você participa de um ambiente onde esse ambiente não está propício para o desenvolvimento, o seu crescimento ele vai ter um limite, ele vai ser limitado, as pessoas daquele ambiente vão te puxar para baixo. Então você tem 2 formas, ou você muda o seu ambiente, ou você muda de ambiente. E óbvio, a maneira mais simples da gente começar isso é a gente envolvendo as pessoas que estão próximas da gente. Se você tem aí o seu marido, o seu companheiro, a sua parceira, o seu amigo, o seu irmão, que convive com você diariamente, você precisa trazer essas pessoas para estarem aqui com nós, com a gente, todos os dias, às 7h36 da manhã. Tá bom? Então vamos nessa. O que a gente começou a observar aqui que ajuda de fato nesse processo de se autorrealizar? Nós, basicamente, como seres humanos, nós temos 2 grandes missões na vida. E essas 2 grandes missões, ela não depende do segmento que você atua, tá? Basicamente, se você for empresário, atleta, enfim, artista, não importa. Essas 2 missões, elas são iguais para todos nós. E para a gente entender isso que eu vou te falar agora, eu quero até contextualizar antes. Segundo a Bíblia, na era pré-diluviana, na época antes de Noé, as pessoas, elas tinham os dons e os talentos que as pessoas tinham eram muito maiores, eram muito melhores do que eram hoje. Então as pessoas tinham uma força física muito maior, as pessoas tinham um nível de memória muito maior, as pessoas tinham, a matéria-prima era muito melhor,
Então era muito mais abundante os dons e os talentos das pessoas. E qual que era o intuito de Deus em presentear as pessoas com os dons e os talentos? O primeiro motivo é que Deus queria dar um benefício, dar uma vantagem, dar um certo bônus para que a pessoa conseguisse usar aquilo e facilitasse o processo dela de desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Então, olha só, a primeira função, objetivo dos dons e talentos é desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. E o segundo motivo é que as pessoas, depois de desenvolver esse caráter, elas tinham que usar esses dons e esses talentos para ajudar outras pessoas a desenvolver esse mesmo caráter, a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Só que o que começa a acontecer? Essas pessoas, elas começam a utilizar os dons e os talentos para exaltação própria, para se promoverem, para alimentarem o seu ego. E aí é quando começam uma série de problemas. E esses problemas acabam em um dilúvio, né? Então, resumindo a história aqui, as pessoas não utilizaram direito seus dons e seus talentos e acabaram tendo que enfrentar as consequências disso, certo? Por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente olha para a história, a gente consegue aprender várias coisas que deram certo, a gente consegue entender o porquê que não deu certo, o que funciona, o que não funciona, porque os princípios são os mesmos. A lei da gravidade já atuava naquela época. A lei da inércia já atuava naquela época. Os princípios, as leis do mundo não foram criados depois disso, mas já existiam quando as pessoas cometeram alguns erros. Ou seja, então naquela época, mesmo sendo em outro tempo, os princípios são atemporais. Então as mesmas coisas que faziam as pessoas quebrarem os princípios naquela época, fazem as pessoas quebrar os princípios nessa mesma época, nos dias de hoje. Então a gente consegue olhar para tempos diferentes, para momentos diferentes da história, e a gente consegue tirar grandes lições disso, certo? Então, trazendo para o tempo atual hoje, a gente consegue entender que, atrelado aos objetivos dos dons e talentos, de Deus ter dado os dons e talentos para as pessoas, trazendo para a analogia da forja, o que a gente costuma dizer aqui? Que o primeiro objetivo dos nossos dons e talentos é ajudar a nos encontrarmos como ferramenta no mundo. Vini, o que você está querendo dizer? O seu primeiro objetivo, a partir do momento que você nasce, é encontrar qual é a sua função no mundo. É encontrar qual é a função da sua ferramenta. O porquê, o que você nasceu para fazer. Esse é o primeiro grande objetivo. O que você nasceu para fazer. Qual é a sua função no mundo? Qual é a função da sua ferramenta? Você nasceu para ser um martelo e bater prego? Você nasceu para ser um machado e cortar madeira? Então os seus dons e os seus talentos, eles te ajudam a direcionar essa busca. Eles te dão um norte nessa busca. Eles facilitam achar a sua posição no mundo, achar a sua função no mundo. Por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, nós somos feitos para pertencer a algo. Nós somos feitos para sermos úteis. Tanto que quando você participa de alguma coisa e você não consegue contribuir com nada, você se sente um inútil. E aquele sentimento de impotência, de não conseguir contribuir, ele devasta a gente. Por quê? Porque a gente, por natureza, gosta de ser útil. Você não gosta quando alguém vem e pede a sua ajuda? Quando alguém fala assim, putz, você sabe disso, você podia me ensinar? A gente tem uma sensação muito boa. Por quê? Porque nós nascemos para sermos úteis. E qual é a maneira mais efetiva de sermos úteis? Quando a gente sabe qual a função a gente consegue executar. Então, se você chega num canteiro de obras e você sabe que você é um martelo, o que você vai falar no canteiro de obras, por exemplo? Estou aqui porque eu posso ajudar a bater pregos. Então, quando você sabe a sua função, você sabe em qual obra, em qual lugar você consegue contribuir. Faz sentido? E também, atrelado a isso, a única forma de nós conseguirmos usar todo o potencial que nós temos e transformar ele em resultado é sabendo a nossa função. Porque
enquanto o machado não souber que ele é feito para cortar madeira, ele vai tentar executar N outras funções, mas ele nunca vai ser tão efetivo enquanto ele não executar a função que ele foi feito para fazer, que é cortar madeira. Então, o machado, enquanto ele tentar bater prego, enquanto ele tentar destruir parede, enquanto ele tentar cortar qualquer outra coisa que não for madeira, ele não vai ser eficiente. Ele não vai conseguir usar todo o seu potencial para dar resultado. Então, um dos benefícios de você encontrar a sua função no mundo é que você consegue extrair o máximo do seu potencial e você consegue ser o mais efetivo possível. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. O encontrar a sua função no mundo está relacionado a crescer. O saber o porquê você nasceu está atrelado ao seu crescimento como indivíduo. Você cresce a ponto que você encontra a sua função no mundo. A ponto que, quando você exerce a função que você nasceu para exercer, você cresce como indivíduo. Os seus resultados individuais aumentam. Beleza? Só que isso não é suficiente. Isso é como se fosse 50% da autorrealização. Quando você encontra esse 50%, você atingiu aí 50% do estar realizado. Por que muitas dessas pessoas, que a gente falou no início, sobre ter muito dinheiro, ter muita fama e mesmo assim se suicidar, mesmo assim entrar em depressão, uma das grandes causas é que as pessoas enriqueceram, tiveram muita fama fazendo aquilo que elas nem nasceram para fazer. Ou seja, aquilo não completa. Então eu nasci para ser um machado. E eu, através de muito esforço, me destaquei batendo prego. Mas aquilo não me realiza. Por quê? Porque a minha essência, o meu interior, o meu íntimo clama por cortar madeira. Porque eu sou um machado. Então, quando você, através de muito esforço, de muito tempo, consegue se destacar em algo, e esse algo não é na sua função, na função que você nasceu para executar, você já não tem 50% dessa autorrealização. E aí é muito difícil você conseguir se completar, porque você vai estar sempre buscando algo externo para se satisfazer. Então você vai ir lá, vai comprar um carro para te satisfazer. Aí daqui 2 meses esse carro ele não serve mais. Vai querer um carro melhor, uma casa melhor, e vai ficar num looping infinito, buscando algo externo para preencher algo que é interno. Esse algo interno, ele só é preenchido quando você executa a sua função no mundo. E aí as pessoas vão falar, Vini, mas onde é que entra Deus nessa parte? O você realizar aquilo que você nasceu para fazer é a forma mais genuína de você ser grato a Deus. Então, automaticamente, quando você busca o seu lugar no mundo, a sua função e você executa aquilo, quando você leva a mensagem que você ganhou, quando você utiliza dos dons e talentos que Ele te deu de forma gratuita e utiliza isso para dar resultado, você é a forma mais genuína de honrar a Ele. E dessa forma você é preenchido muito facilmente. Então esse é o 50%. Tá, Vini, e qual que é o outro 50% dessa autorrealização? No primeiro 50% estava relacionado ao crescer. Só que agora o outro 50% está relacionado ao contribuir. Olha só, sempre termina nisso. Sempre. Qualquer assunto que a gente fale, qualquer coisa que a gente faça, qualquer negócio que a gente desenvolva, é esses 2 pilares. Crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Você não só contribui para você não ser um otário e você não só cresce porque senão você se torna um egoísta. É o equilíbrio dos dois. Crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. E o que representa a parte do contribuir nessa autorrealização? Imagine que você está numa obra, numa obra de um prédio de 20 andares. E esse prédio de 20 andares, ele tem todas as ferramentas disponíveis. E você que está assistindo a live aí,
Você é o único martelo dessa obra. Você é o melhor martelo que existe no mundo, mas você é o único martelo da obra. Se por algum motivo você deixar de existir, o que vai acontecer com essa obra? Você concorda comigo que no melhor dos cenários a obra vai perder velocidade e no melhor dos cenários a obra vai perder velocidade e no pior dos cenários a falta da ferramenta vai fazer com que a obra pare? Você concorda comigo? Então, o que isso significa? Que só você ser muito bom, ou seja, só você saber qual é a sua função e dar resultado naquilo, ou seja, ser muito bom naquilo que você faz, não é suficiente. Porque dentro de uma obra, se você for muito bom, mas você for único, o dia que você deixar de existir, a obra para. Tá, Vini, mas qual que é o problema disso? O problema é que na Bíblia a gente aprende que a mensagem é maior do que o mensageiro. Ou seja, na nossa analogia, a gente diz que a obra ela é maior do que a ferramenta. Mas se a obra ela é maior do que a ferramenta, como é que a obra vai parar porque está faltando uma ferramenta? Não faz sentido, né? Então isso não pode acontecer. Porque uma coisa que você precisa entender, e é a melhor ferramenta que existe para lutar contra o ego, é você ter a consciência que não importa o quão bom você seja como ferramenta, você nunca será maior do que a obra que você ajuda a construir. Não importa o resultado que você tenha como ferramenta, ou seja, como indivíduo, nunca vai ser maior do que a obra que você ajuda a construir. A gente consegue avaliar a vida útil de uma ferramenta, se foi boa ou não, pelas obras que ela ajudou a construir. Trazendo para um exemplo mais clássico, não importa o quão bom seja o jogador, ele nunca vai ser maior do que o time que ele joga. O jogador ele não pode ser maior do que o time que ele joga, porque isso é uma lei, é um princípio sistêmico, é a lei da hierarquia. Porque quando o jogador deixar de existir, o time vai continuar. E a mesma coisa com a ferramenta. Quando a ferramenta deixar de existir, ou seja, ela não tiver mais utilidade, as obras que ela ajudou a construir vão permanecer. Então a obra sempre vai ser maior que a ferramenta. Se a obra é maior do que a ferramenta, a obra não pode parar por causa de uma ferramenta. Então o que acontece? Depois que você deu muito resultado naquilo que você é bom, você precisa necessariamente executar a sua função como ferreiro. Qual é a função de um ferreiro? A função de um ferreiro é forjar outras ferramentas. Se você é um martelo muito bom, você precisa preparar outros 1000 martelos. Se você é um machado muito bom, você precisa preparar outros 1000 machados. Porque se um dia você deixar de existir, essas outras ferramentas que você criou, ajudou a construir, elas vão continuar a obra que você iniciou. Então, esse é os outros 50% da autorrealização. Quando você cresce e contribui com o mundo, você tem os 2 pilares necessários para você não ser somente próspero financeiramente, que é o primeiro pilar, que é sobre o crescimento, mas é você ser também grato a Deus por tudo aquilo que Ele te permitiu ter acesso. Então é uma forma de você retribuir ao mundo, preparar outras ferramentas. É você passar à frente tudo aquilo que você aprendeu. É você passar à frente os recursos que você também ganha. É você equilibrar esse crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Então,
Eu, por muito tempo, fiz isso de forma inconsciente sem ter esse entendimento. Como que eu fazia isso? Eu li um livro e quando eu li alguma coisa muito forte, muito impactante, muito legal, a primeira coisa que eu fazia era ligar para alguém. Era ligar para algum amigo. Para contar para ele o que eu tinha aprendido. Que era para compartilhar aquilo. Que era para ensinar aquilo que eu tinha acabado de aprender. E todas as vezes que eu fazia isso, automaticamente apareciam outras pessoas me ensinando outras coisas. Eu ganhava cursos de pessoas que eu nem imaginava. Pessoas que eu gostaria de estar próxima, chegavam até mim e compartilhavam tudo aquilo que ela sabia. Hoje, depois de dois anos de eu fazer isso, hoje eu converso com os maiores nomes do Brasil, quase que todos os dias, as pessoas com o maior nível de resultado, e aprendo diretamente com essas pessoas gratuitamente, através aqui do Forjando Resultados. Então, é isso que acontece quando você, ao mesmo tempo que você cresce, você passa para frente tudo aquilo. Então, olha só, quando você desenvolve um conhecimento, ou seja, quando você cresce como indivíduo, você aprende algumas coisas, talvez você use esse conhecimento para abrir um negócio, para empreender, certo? Aí você cresceu, você abriu esse negócio. Esse negócio vai prestar um serviço, vai vender um produto. Esse produto ou serviço vai contribuir na vida de alguém, vai resolver um problema de alguém, ou seja, vai contribuir na vida de outra pessoa. Então, de novo, cai no processo de crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Contribuir e crescer. Contribuir e crescer. Tudo se resume a isso. Ferramenta, ferreiro. Ferramenta, ferreiro. Ferramenta, ferreiro. Ferramenta, obra. Ferramenta, obra. Entende? Então, quando você tem essa consciência, você consegue acelerar muito mais coisas na sua vida. Porque talvez você esteja preocupado em guardar as 7 chaves, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você sabe. Porque a sua mente escassa acha que se você compartilhar aquilo, você vai perder valor de mercado. Outras pessoas vão saber aquilo que você sabe. E esse é um dos pensamentos mais escassos que você tem. Por quê? Porque a partir do momento que você decide não passar para frente aquilo que você recebeu, automaticamente você fecha as portas para receber ainda mais. Então, a melhor forma de você fazer isso é você aprendeu alguma coisa, ganhou alguma coisa, cara, passa para frente. Compartilha com outras pessoas. E repita esse processo diariamente. E eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você vai se surpreender com as coisas que vão chegar até você que você nem esperava. Porque isso é um princípio. Porque é uma lei. E quando é uma lei, não importa se você acredita ou não. Ela simplesmente funciona. Se eu falar que não acredito na lei da gravidade, mas eu soltar o meu celular aqui, ele vai cair do mesmo jeito. Porque quando é uma lei, ela não precisa do meu consentimento para funcionar ou não. Ela simplesmente vai funcionar, porque é uma lei. E a lei do crescer e contribuir, ela também funciona. Ao mesmo tempo que você não contribui, você deixa de crescer. Ao mesmo tempo que você não cresce, você não consegue contribuir. Então uma coisa está interligada à outra. Um dos erros inversos também é a gente querer mais contribuir do que crescer. Ou seja, você só consegue contribuir se você cresce também. É os dois juntos. Como é que eu vou emprestar dinheiro para alguém se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou ajudar financeiramente a minha família se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou falar sobre negócios com alguém se eu não tenho um negócio, se eu não aprendo sobre negócio, se eu não estudo sobre negócio? Então, sempre na sua vida, desde que você nasce até você morrer, esses dois pilares eles vão andar junto. Crescer e contribuir. Contribuir e crescer. Contribuir e crescer. Crescer e contribuir. E quanto antes você entende isso e você começa a praticar isso,
Antes você começa a enxergar esses resultados. Antes você começa a utilizar deles a seu favor e não mais contra eles. Então que essa live de hoje sirva para nos conscientizar deste processo, desse princípio, que sirva para nos fazer enxergar que a autorrealização, que a realização completa, a forma mais genuína de honrarmos a Deus é a gente juntando esses dois pilares e praticando, crescendo e contribuindo, encontrando a nossa função do mundo, gerando resultados através delas e ensinando outras pessoas. Não importa o segmento que você esteja. Não importa o segmento que você atue, não importa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender. Que na live de hoje, que eu tenha sido usado aqui para entregar uma mensagem que você precisava ouvir. Porque, de novo, não tem nada a ver sobre mim. Eu sou apenas a ferramenta. A obra não é minha. A mensagem não é minha. Eu só exerço a função que eu nasci para exercer. Então, obrigado por você que esteve aqui mais um dia junto comigo. Mais uma manhã que iniciamos juntos. Obrigado mais uma vez por demandar 20, 30 minutos do seu tempo para estarmos juntos, para crescermos juntos e por me dar a oportunidade de contribuir na sua vida. Eu desejo que Deus ilumine o seu dia, que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria e discernimento, que esteja à frente de todas as nossas decisões do dia de hoje. E eu não sei o momento que você está passando, mas eu posso te afirmar uma coisa: não importa as circunstâncias que você esteja vivendo hoje. Não importa. Se você tiver a fé necessária, quando você fechar os olhos, você vai conseguir ver dias diferentes. Você vai conseguir enxergar dias melhores. E quando menos você esperar, você vai ter um caminhão de bênçãos derramados sobre a sua vida. Então, um beijo no seu coração. Amanhã estaremos aqui às 7h36 de novo. Eu conto com você e que você tenha um excelente dia. Beijo.